A licença de 45 dias de Renan Calheiros pode não ser suficiente para que o governo consiga aprovar a prorrogação da CPMF. A relatora da proposta só vai dar um parecer em 30 dias. Vão sobrar as 2 semanas para que 2 votações necessárias aconteçam em plenário. O pedido de licença vai ser lido no plenário do Senado na segunda-feira. No mesmo dia, o vice Tião Viana assume o cargo de Renan Calheiros e reúne a mesa diretora. Calheiros passou a sexta-feira preparando a volta ao Congresso. Renan Calheiros desistiu de ir a Alagoas e passou o feriado em casa, na residência oficial no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. A partir de agora, ele vai se defender dos 3 processos que enfrenta no Conselho de Ética, fora da cadeira de presidente do Senado, como queria a oposição. Nos quase 5 meses de crise, Renan Calheiros resistiu muito em deixar o cargo. Desde o início eu disse que eu não deixaria o cargo, não renunciaria ao cargo. A decisão, tomada na véspera do feriado, era aguardada por um batalhão de jornalistas na porta da sala da presidência do Senado. Lá dentro, Renan gravava com uma equipe da TV Senado o pronunciamento sobre a licença do cargo de presidente. Às 7 da noite, o pronunciamento foi transmitido pela TV Senado. Renan Calheiros anunciou o afastamento por 45 dias. Aguardarei serenamente que a justiça e a verdade prevaleçam. A situação de Renan, que já era difícil, ficou insustentável quando a proposta de prorrogação da CPMF chegou ao Senado. A oposição avisou que não votaria a medida até que Renan deixasse o cargo. Governistas e, nos últimos dias, até aliados de Renan, passaram a pressionar pela saída. Decisão tomada, Renan deixou o Senado ontem à noite, 1 hora depois de fazer o pronunciamento, sem falar com a imprensa. No lugar dele, assume o vice-presidente do Senado, Tião Viana, do PT. Não é a primeira vez que um presidente do Senado se afasta do cargo. Em 2001, Jader Barbalho se licenciou por 60 dias para se defender de acusações de enriquecimento ilícito. Para o governo, a saída de Renan significa que o ambiente deve ficar mais tranquilo no Senado. Na semana que vem, 2 ministros, José Gomes Temporão, da Saúde, e Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, devem ir ao Senado pedir a prorrogação da CPMF. O governo quer aprovar a proposta nesses 45 dias, mas sabe que a tarefa não será fácil. A senadora Cátia Abreu, que é contra a prorrogação do imposto, disse que só vai apresentar o relatório em 30 dias. Nas 2 semanas restantes, o governo estuda apresentar um projeto substitutivo, mas ainda vai precisar da aprovação em 2 votações. Se o tempo não for suficiente, pode ter que convencer Renan Calheiros a prorrogar a licença. E nós vamos agora direto ao nosso estúdio em Brasília para a análise do jornalista Luiz Carlos Azedo, comentarista do Jornal da Gazeta. Boa noite, Azedo. Bom, o que havia era uma grande expectativa sobre essa resistência de Renan Calheiros, que estava de fato chegando ao fim, e ele já havia percebido que a situação havia atingido o limite. Falava-se em 120 dias de licença. Falava-se até em renúncia, ninguém acreditava, mas 120 dias de licença. E os tais 45 dias, opção de Renan Calheiros, surpreenderam. Afinal, o que fez Renan Calheiros não encarar uma licença mais longa? Boa noite, Maria Lídia. Na realidade, ele sofreu pressões da oposição para que renunciasse à presidência do Senado e pressões do governo para que a licença fosse de 120 dias, tempo necessário não só para a aprovação da CPMF, mas também do orçamento do ano que vem, que não foi aprovado ainda. O governo não está falando nisso, mas já está preocupado com essa questão. O que o Renan fez foi recuar da maneira mais inteligente para quem quer garantir uma absolvição nos processos do Conselho de Ética. E ele tirou essa licença de 45 dias como um aviso, do tipo seguinte: se vocês me traírem, eu reassumo e inviabilizo a aprovação da CPMF. Esses 45 dias também darão tempo a ele para articular a defesa no Conselho e tentar fazer o seu sucessor. Ou seja, a onça está magra, mas ainda não morreu. Pois é. Agora, Azedo, de qualquer forma,
Há muita gente de olho na cadeira de Renan Calheiros. A articulação política, né, em relação... Até porque o homem tem aí vários processos que estão se desenvolvendo no Conselho de Ética. E um deles, esse cujo relator é o Pérez. Me ajuda, Azedo? Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, deu branco. Jefferson Pérez, que é do PDT e já se manifestou claramente um adversário de Renan Calheiros, não na relatoria, que ele diz que o relatório não será político, mas sim da questão. Entretanto, o Renan corre risco. E aí a indagação é essa: existe sim esse risco da cadeira de Renan Calheiros passar rapidamente para outras mãos? Olha, hoje o senador Luiz Mercadante, que está no interior de São Paulo, emitiu uma nota dizendo que a crise não acabou, que essa crise só vai se resolver no dia 2 de novembro, quando será julgado o processo de cassação por quebra de decoro do Renan no Congresso. Isso vai depender de uma decisão preliminar do Conselho de Ética. A estratégia de Renan é matar esse assunto no Conselho de Ética, fazer um acordo em que ele receberia uma punição mais branda do que a cassação, em troca da renúncia ao mandato de presidente do Senado. Muita gente na oposição aposta em que esse fato não ocorrerá, que dificilmente Renan conseguirá escapar de uma cassação. Mas a estratégia dele é essa. E ele tem cacife para apostar nisso. Por quê? Porque o governo depende do apoio dele para aprovar a CPMF, ele controla aí uns 20 votos no Senado e, mais do que isso, para fazer um governista como seu sucessor. Renan articula a candidatura do presidente José Sarney. Há resistências no PSDB e também a ambição no PT de fazer a presidência do Senado. Porque se o PT conseguir consolidar a posição que conquistou temporariamente com Tião Viana na presidência do Senado, aí nós teremos realmente uma república petista, um presidente do PT, um presidente da República do PT, presidente da Câmara do PT e o presidente do Senado do PT. É tudo que o partido quer para fazer a Constituinte exclusiva e mudanças na Constituição na direção daquilo que eles acham que é melhor para o país. É importante, inclusive, essa questão, porque um dos temas em discussão é a possibilidade de um terceiro mandato para o presidente da República. Mas não é isso exatamente o que querem os partidos que compõem a base parlamentar do presidente Lula, da tal coalizão. E o presidente precisa dela para os projetos que considera prioritários. Obrigada, Azedo. Uma boa noite.